Oi, gente, tudo bem? Bom, o Brasil está vivendo um momento especial, um momento único, importante, e eu achei que eu não podia deixar de tentar colocar pelo menos quais são as minhas primeiras impressões. Acho que a gente ainda está falando no auge da confusão e ainda tem muita incerteza, mas eu queria colocar as minhas primeiras impressões. E queria, inclusive, enquanto o pessoal está entrando aqui, o que eu vou fazer é fazer alguns breves comentários iniciais e depois tentar responder as perguntas de vocês. Enquanto isso, o que eu queria saber é o que vocês, qual foi a leitura de vocês, o que vocês acharam até agora, tanto das declarações do Moro e do Bolsonaro. O que eu vou focar na sequência vai ser em... primeiro, leitura de como eu acredito que isso vai impactar o quadro político, quais são as consequências econômicas, o que isso significa do ponto de vista de mercados e como a gente pode lidar com essa situação em todos os aspectos. Vocês puderem me contando também de onde vocês estão assistindo isso aqui, de onde vocês são, agradeço, estou só dando um pouquinho mais de tempo para mais gente entrar e entrar realmente no assunto. Enquanto isso, aproveito e vou vendo aqui egos acima de tudo. Acho que isso é verdade, isso é humano, mas acho que queria que fosse só ego. Acho que o que está em discussão é bem mais do que isso, algo bem mais grave e com consequências para todos nós no país muito mais sérias do que única e exclusivamente uma questão de egos. Bom, então acho que já dá para a gente pelo menos começar aqui. A minha leitura pessoal é que a gente abriu a caixa de Pandora em vários sentidos. Essa caixa de Pandora já vinha sendo aberta há algum tempo. É uma característica do presidente administrar por conflitos. Ele vem fazendo isso desde que tomou posse, com os mais diferentes outros atores. Só que ele levou isso a um extremo num momento extremo, porque a gente precisa lembrar e entender que, independentemente da situação brasileira específica política, o mundo já vivia, por conta do coronavírus, um momento ímpar, e ímpar ao longo de décadas. A gente não está falando, não, mas isso aqui está diferente de como estava há 1 ou 2 semanas. Não. A gente está falando da maior crise econômica que a humanidade já viu, pelo menos desde a década de 30, que vem aí em todo o mundo. O Brasil não passa, obviamente, isolado disso aqui. Por consequência, a gente tem crescimento aos milhões do número de desempregados. Isso aumenta as tensões sociais e aumenta as tensões políticas. Nesse meio tempo, o presidente já acirrou os conflitos com os governadores, acirrou o conflito com o próprio ministro da Saúde, dele próprio anterior, que acabou levando à saída do ex-ministro Mandetta, e agora, num prazo de pouco mais de 1 semana, os 2 ministros mais populares que havia, e segundo as pesquisas mais populares que o próprio presidente, saem do governo. Mais do que isso, o Moro representava a principal bandeira que levou à eleição do Bolsonaro. É bom a gente lembrar o quadro na época. O que havia eram 2 movimentos muito fortes, um de uma insatisfação gigantesca com relação ao PT, tanto do ponto de vista de um desempenho econômico absolutamente pífio ao longo dos anos Dilma, até aquele momento o pior desempenho econômico que a economia brasileira já tinha vivido nos últimos 120 anos, até hoje é o pior, infelizmente. Vamos ver se isso continuará sendo com o que vem pela frente, somado a uma corrupção que comia solta. O Bolsonaro foi capaz de vender melhor do que ninguém uma narrativa de combate à corrupção e um movimento e um sentimento anti-PT. Por conta disso aqui, ele foi eleito. Uma vez eleito, acabou trazendo o que provavelmente era o maior ícone nesse movimento de combate à corrupção, o então juiz Sérgio Moro, que acabou se tornando seu ministro. E ao fazer isso, por um lado, ele fortaleceu o seu capital político de combate à corrupção,
Mas por outro, ele ficou numa posição, principalmente da forma que o ministro saiu, que é basicamente acusando o presidente Bolsonaro de querer ter acesso a dados sigilosos da Polícia Federal, numa posição de que ele perdeu sua principal bandeira. E em função disso, o que a gente vê ao longo do dia são alguns dos maiores apoiadores deles, como por exemplo a própria bancada da bala, o líder da bancada da bala, declarando que ele acredita que esse é o início do fim do governo Bolsonaro. Quer dizer, se a bancada da bala vai deixar de apoiá-lo no Congresso, ele vai contar com o apoio de quem? E sem apoio na política ninguém se sustenta. Somado a isso, já o Procurador-Geral da República iniciou um processo de investigação das declarações que foram feitas do ex-ministro Sérgio Moro. Então, basicamente, o circo político que está armado é de caos. Isso em primeiro lugar. A gente soma a isso um segundo aspecto, que é isso tudo enquanto o Brasil tem que implementar medidas de estímulo econômico para evitar que a recessão seja ainda pior aqui, e medidas de combate à pandemia. Porque, ao mesmo tempo, a gente precisa impedir que haja um desastre humanitário, com perda de vidas, e um desastre econômico, com paralisação da economia. Então, a grande questão é que, mais do que nunca, a gente necessita de agilidade de decisão por parte do governo e capacidade de implementação. E tudo isso fica absolutamente prejudicado num cenário em que várias das medidas que têm que ser implementadas necessitam de aprovação do Congresso. O presidente já vinha antes disso numa briga aberta com as lideranças do Congresso, particularmente com o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, que, diga-se passagem, já tem na mesa dele há algum tempo um pedido de impeachment em relação ao presidente, que até hoje ele não deu andamento, e que agora a gente não sabe o que vai acontecer. Até porque é bom lembrar que processos de impeachment, mais do que nada, são processos políticos, dado que eles são votados por agentes políticos, são votados pelos congressistas. E o presidente vem se indispondo diretamente com o Congresso de forma muito forte. E aí é que vem a grande questão. Como é que as coisas ficam agora? Minha impressão é que é muito cedo para a gente ter qualquer certeza, mas a sensação que eu tenho é que a caixa de Pandora, como eu dizia, foi aberta. O que isso significa do ponto de vista econômico? A economia não gosta de incertezas. As incertezas já eram grandes por conta da pandemia, elas crescem mais ainda. O que significa que, se até agora, como o Brasil, até agora pelo menos, vinha sendo bem sucedido no combate ao coronavírus, e quando eu digo bem sucedido, quando a gente pega os números dos 2 últimos dias, é fácil a gente ficar com uma impressão de que houve uma piora brutal, tanto de mortes quanto de contaminados. Só que esses 2 dados estão contaminados, na realidade, por uma boa notícia. A capacidade brasileira de testar aumentou demais. E o que isso significa? Que a gente pegou um monte de teste velho e conseguiu executá-los agora, particularmente no estado de São Paulo. Ao fazer isso, o resultado dessa história é que a gente conseguiu ter números muito mais realistas, mas essas mortes que estão aparecendo agora são mortes que aconteceram antes, de dias anteriores. Quando a gente vê a tendência pelos dias, não foi pior. Por que eu estou falando tudo isso? Se fosse só isso, a gente está desenhando o quadro para sair da quarentena, reativar a economia melhorar. Com o cenário político que está acontecendo, a gente tem exatamente o contrário. E é esta parte que está me preocupando e me preocupando demais. Tendo dito isso tudo, eu queria ouvir aqui as perguntas, acompanhar aqui mais as perguntas de vocês e conseguir respondê-las. Elas travaram aqui na minha tela, eu vou tentar olhá-las e começar a ir um pouco mais a fundo nisso aqui. Dá uma pausa. Não tem como fazer isso. Bom, tem uma pergunta aqui que é: por quanto tempo o Paulo Guedes fica? Essa resposta só quem pode dar é o próprio Paulo Guedes. O que dá para dizer com toda certeza é, em primeiro lugar, uma eventual saída do Paulo Guedes decretaria formalmente o final do governo Bolsonaro.
é o último elo de governabilidade, sustentabilidade de políticas econômicas, apoio no meio empresarial que ainda sobrou, está ligado ao Paulo Guedes. E eu não sei qual é essa resposta. O que me chamou a atenção, para quem assistiu à entrevista coletiva, é que todos os ministros, se não todos, vários dos ministros, a maioria dos ministros em volta do presidente, e a gente via o Paulo Guedes tinha um grupo grande ali, como o único que estava sem paletó e com máscara. Talvez isso não queira dizer nada. Segundo, talvez queira. Segundo, quando acabou o discurso, que os ministros aplaudiram, especificamente o Paulo Guedes, as palmas duraram mais ou menos meio segundo. A minha impressão, sujeita a estar enganado do que estava ali, é que ele não parecia estar se sentindo muito confortável na situação, o que, diga-se de passagem, é bastante natural, considerando a situação, mas eu não tenho a resposta de se ele vai sair ou se ele não vai sair. O que eu sei é que, se isso acontecer, é o último dominó que estaria faltando para acabar com essa situação. Tem mais 3 grandes grupos de perguntas que têm chegado. Uma é a respeito do dólar. Bom, o dólar já vinha subindo no Brasil há algum tempo. Aliás, já vinha subindo antes do próprio início da pandemia de coronavírus. Com a pandemia houve uma aceleração dessa alta do dólar. E agora esse processo específico de Brasil vai acelerar mais ainda. Por que o dólar já subia no Brasil? Fundamentalmente porque a taxa de juros no Brasil caiu a níveis muito baixos, o que fez com que das formas de atração de capital do Brasil no passado, que era a taxa de juros mais altas do que no resto do mundo, deixasse de existir. Isso não existe mais. Para completar, os investidores no mundo inteiro hoje estão menos dispostos a investir em lugares mais arriscados. O Brasil é considerado um lugar mais arriscado por fragilidades fiscais, por uma série de outras fragilidades da economia brasileira, e isso vem se somando, desde a pandemia, pela própria postura belicosa do presidente com relação a outros setores e particularmente com relação ao judiciário e o legislativo, o que já sinalizava uma dificuldade maior de aprovação das medidas que são necessárias para a gente lidar com a pandemia, tanto do lado da saúde quanto do lado econômico. Então, com tudo isso, já havia uma pressão muito forte do dólar. Essa pressão vai aumentar, então se já era provável, considerando as próximas semanas mais altas do dólar, apesar do nível estar muito alto, agora elas são mais prováveis ainda. Só para deixar claro, essas altas que são prováveis nos próximos dias, nas próximas semanas, elas não devem se sustentar por muito tempo, porque o dólar em relação ao real hoje já está muito caro. Eu faço uma análise que é comparando o preço do dólar em relação ao real, ajustado pela inflação nos Estados Unidos, no Brasil e nos outros parceiros comerciais, e comparado com este mesmo nível nos últimos 40 anos. E o que a gente vê é que hoje a gente já tem um nível de dólar quase que 60% mais caro do que a média desse período, que estaria perto de 3,30. Então, o que isso significa? Próximas semanas, próximos dias, dólar mais alto, possivelmente bem mais alto com esse quadro que está se desenhando, mas isso não vai se sustentar por mais do que algumas semanas ou alguns meses. Na sequência, o que a gente vai ver, assim que a economia brasileira der sinal de ter uma estabilização maior e que esse quadro político seja resolvido, a gente vai ver o dólar voltando a cair. Pergunta sobre inflação. De curto prazo, a inflação vai ser mais baixa, se não deflação, simplesmente porque as pessoas estão sem dinheiro para comprar, e quando as pessoas não têm dinheiro para comprar, as empresas não têm como aumentar os preços, porque é aí que elas não vão vender mesmo. Então, mesmo com o aumento de custos que as empresas têm tido, elas não vão ter como passar isso para quem compra alguma coisa. O que isso significa vamos ter inflação baixíssima, se não negativa por enquanto. Olhando mais para frente, quando eu digo mais para frente, é final desse ano, o ano que vem, a economia brasileira, aí sim, dando sinais de recuperação mais forte, a gente pode começar a ter condições dessas empresas que tiveram, porque lembra, aumentou o preço,
O custo de produção mais o preço de venda ficou onde está ou até caiu. A margem vai sendo contraída. Quando a demanda voltar, quando as pessoas voltarem a comprar de forma mais forte, mas isso vai demorar mais, é provável que a inflação comece a subir, mas isso vai demorar mais. Exatamente por isso, antes disso, é provável que a taxa de juros no Brasil até caia mais. Ou pelo menos era provável antes desse problema político, porque dependendo do ritmo de alta do dólar que nós tivermos, ou de quanto o dólar subir, pode ser que o Banco Central se veja numa condição de não poder cortar a taxa de juros como se esperava. Tema de impeachment. Acho que era algo que, pessoalmente, até agora, eu achava um absurdo. Acho que num momento como o que o Brasil vive, que é um momento importante de discussão de como a gente sai dessa crise muito grave, ficar discutindo, trocar quem toca a economia, quem toca o negócio, quem toca a saúde, quem toca a estratégia de país nesse momento não fazia o menor sentido. Com o que a gente tem de novidade das acusações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro, eu acho que esse quadro mudou completamente, tanto do ponto de vista legal, jurídico, como do ponto de vista político e de governabilidade. Com relação à governabilidade, uma pergunta que chegou é se o Mourão tem governabilidade. E, de novo, é muito cedo para uma resposta definitiva, mas a impressão que eu tenho hoje é que ele tem bem mais governabilidade do que o próprio Bolsonaro. A governabilidade do Bolsonaro, ao que tudo indica, ao que a gente está vendo, ela escorreu pelos dedos, ela sumiu. O Mourão já era, antes de tudo isso aqui, visto como um líder menos conflituoso que o Bolsonaro, mais articulado do que o Bolsonaro. Por outro lado, ele não tinha o capital político que o Bolsonaro tem. A dúvida que surge agora é quanto vai sobrar desse capital político do Bolsonaro, porque uma grande parte sumiu. Basta ver as redes sociais, o que mais se vê ao longo do dia hoje é gente falando votei no Bolsonaro, mas a partir do que eu vi hoje eu não consigo, votei porque ele era contra a corrupção, mas isso não se manteve. Então a minha impressão não sei qual é o tamanho da governabilidade do Mourão, mas me parece que hoje ela é maior do que a governabilidade do próprio Bolsonaro. Tem uma pergunta que é, quem entra no lugar do Moro? Eu desconfio que essa resposta hoje nem o Bolsonaro tem. Porque depois de tudo que aconteceu, é uma decisão que ele vai ter que tomar com muito cuidado. Ele não pode correr o risco de, na sua escolha, passar um recado que eu estou preocupado em cobertar atos que a sociedade gostaria de saber, mas eu não quero que ela saiba por qualquer razão. E ao mesmo tempo eu não consigo acreditar que ele não vá buscar alguém que seja da sua total confiança neste processo. Como equilibrar essas duas coisas é muito difícil. Eu não sei, provavelmente o pêndulo vai ir mais para um lado ou mais para o outro, eu não sei para que lado ele vai escolher. Tem uma pergunta sobre queda de bolsa. De fato, esse quadro desenha um quadro em que é difícil imaginar que a bolsa no Brasil não vá testar novas mínimas, mesmo em relação ao que a gente tinha quando teve recentemente o ponto mais baixo da crise do coronavírus. Para ser muito franco, na minha opinião pessoal, mesmo sem isso tudo que aconteceu, eu já achava que a recuperação de bolsa no Brasil e no mundo foram mais fortes do que se justificava depois que se atingiu a mínima, basicamente porque a recessão global que virá, e a brasileira agora mais ainda, vão ser gigantescas, as piores desde, no mínimo, o que a gente teve na crise da década de 30. E não é o que está precificado, quer dizer, o que a gente teve de ajuste das bolsas em relação às máximas é menos do que em várias outras crises, como a crise da Nasdaq, como a crise recente da crise financeira global de 2008, quando, diga-se de passagem, em alguns casos, sequer as bolsas estavam inicialmente com preços tão elevados quanto estavam agora. Então, tenho muita dificuldade em acreditar que a gente não vai ter ajustes para baixo, possivelmente ainda bastante significativos, eu diria, no mundo e no Brasil, mais ainda. Tem uma pergunta sobre agronegócio. O agronegócio acaba, paradoxalmente, se beneficiando desta crise específica, agora nova, porque ela leva a uma alta muito forte do dólar. Como o agronegócio brasileiro é
fundamentalmente exportador, uma grande parte da produção é exportada, a alta do dólar aumenta a rentabilidade em reais das vendas que são feitas dos produtos do agronegócio. Então, o agronegócio tende, já antes disso aqui, ele tendia a sentir menos essa crise do que os outros, e isso aumenta esse fato. Um outro fator que já era um grande ponto de interrogação, e agora fica ainda mais, com toda esta crise criada pela pandemia, surgiu um movimento muito forte no mundo e que particularmente os filhos do Bolsonaro encamparam, um movimento anti-China, e poderia ser que o Brasil adotasse algo que, diga-se de passagem, do ponto de vista de política comercial brasileira não faz sentido. A China é disparado o maior comprador de produtos brasileiros e tem sido nos últimos anos o maior investidor e particularmente investimento em infraestrutura, que o Brasil tanto precisa. Mas podia ser que o Brasil endurecesse a relação com a China, e isso prejudicaria o agronegócio brasileiro caso acontecesse. A essas alturas, eu duvido que o Bolsonaro vai querer comprar essa briga. Eu acho que ele agora tem uma briga própria, particular, específica dele, caso ele pretenda, e pelo menos pela declaração que ele deu, trazendo todo o ministério atrás para mostrar uma imagem de apoio. Eu acho que o que ele está mostrando é que ele quer, e ele acredita que tem condições de permanecer no poder. Então, nesse caso, acho que esse risco que havia para o agronegócio já era. Tem uma pergunta aqui sobre a eleição nos Estados Unidos. A eleição nos Estados Unidos teve uma mudança brutal ligado ao quadro da pandemia. Pré-pandemia, Donald Trump era favorito, na minha opinião, com alguma folga, e fundamentalmente porque, primeiro, não houve por parte dos democratas a capacidade nem de se unir, de ter de fato um apoio em um candidato específico, e em segundo lugar, de ter um candidato carismático, forte. Nada disso aconteceu. Resultado, o Trump tinha uma grande vantagem. Só que a pandemia mudou tudo, e mudou tudo de uma forma muito simples de entender. Quer dizer, se a gente for pegar ao longo de um mês, 22 milhões de pessoas perderam emprego nos Estados Unidos. Esse processo ainda não acabou. O que isso significa? Que o grande trunfo que o Donald Trump tinha, que era o desemprego mais baixo nos Estados Unidos em 60 anos, vai acontecer exatamente o contrário. A gente vai chegar na eleição com o desemprego mais alto, provavelmente também desde a Grande Depressão. Pelo menos desde a Grande Depressão. Então, eu acho que a essas alturas, a única forma que eu vejo de os democratas não ganharem a eleição, especificamente o Joe Biden, que eu acho um candidato muito fraco como candidato. Eu costumo dizer que ele é o picolé de chuchu americano, mas ainda assim ele vai ter que fazer muita bobagem para não ganhar essa eleição. Acho difícil. Quem mais? Que mais que tem de pergunta aqui? Vamos ver. Tem um comentário aqui falando que Bolsonaro traiu seu povo. Eu acho que é exatamente essa percepção que é o que que acabou com a governabilidade dele. Porque o apoio que ele ainda tinha no Congresso era em grande medida consequência do apoio popular ainda bastante significativo, ainda que muita gente que o apoiou antigamente, o apoiou na eleição, talvez não apoiasse hoje, ainda havia uma parcela muito grande de gente apoiando o Bolsonaro. Pelo menos pelo que se vê hoje nas redes sociais, isso diminuiu brutalmente. E aí some o apoio à governabilidade dele. Então a sensação que fica é que exatamente essa percepção é o que deve dificultar demais que ele tenha ainda apoio no Congresso. Pergunta sobre taxa Selic. Como eu disse, antes de hoje estava claro que os juros no Brasil cairiam mais e possivelmente bem mais. Eu me lembro há algum tempo, em uma palestra que eu fiz, quando eu comentei que, olha, não é louco imaginar a taxa de juros, isso antes da pandemia, tá? Que a taxa de juros no Brasil se aproxime de zero. E a reação de todo mundo, imagina, não tem a menor condição. E eu dizia, é a mesma reação que as pessoas tinham na Grécia, quando há 5 anos a taxa de juros era de 30%, se alguém dissesse que 5 anos depois a taxa seria negativa, e foi o que aconteceu.
Está acontecendo um movimento no mundo inteiro de estímulo, isso já antes da pandemia, porque a atividade econômica mundial em geral tem sido fraca. E no Brasil não era diferente, a recuperação depois da crise dos anos Dilma foi mais fraca do que qualquer outra recuperação econômica que a gente tinha, então isso significava espaço para cortar mais a taxa de juros. Com a pandemia o espaço cresceu mais ainda. E com isso aqui, a princípio, cresceu mais ainda. A taxa Selic vai cair mais no curto prazo. O problema é o tamanho da alta dos juros que isso pode gerar. E pode chegar a um ponto que fala, olha, muito complicado. Aliás, um último comentário, eu falei alta dos juros? Não, alta do dólar. Um último comentário a respeito do dólar, aquela mesma análise que eu fiz de qual foi o nível mais alto que o dólar já esteve nos últimos 40 anos, ajustado pela inflação, aquele 4,20, isso pode dar uma ideia de quanto mais o dólar pode vir a subir daqui para frente. Pergunta sobre mercado imobiliário. Vou dar uma resposta até um pouco mais ampla, mas entrar no detalhe do mercado imobiliário. As grandes oportunidades de compras de ativos sempre acontecem nos momentos de crises mais agudas, que é exatamente o que a gente está vivendo agora. Essa aqui é a tempestade perfeita que a gente está vivendo no Brasil. A gente juntou uma economia que já vinha, estava melhorando, a recuperação estava começando a ganhar força, mas ainda fraca no Brasil, com uma crise global sem precedentes, econômica, mais uma crise de saúde e agora uma crise política. O que isso significa? Que o preço de ativos brasileiros vai cair a níveis baixíssimos, em todos os ativos. E isso gera oportunidades que a gente só tem no máximo 2 vezes por década. Para ser específico, se a gente for pegar como exemplo o mercado imobiliário e o próprio mercado de ações, quando elas aconteceram? Na primeira eleição do Lula, em outubro de 2002, a gente viu despencando o preço de tudo, ações, imóveis. Daí teve uma alta forte entre 2003 e 2008, aí veio a crise global, ela despencou de novo, passou a ter uma recuperação entre 2009 e maio, mais ou menos, de 2010, falando de ações, no caso do mercado imobiliário isso durou por mais tempo, mais ou menos 2013, e aí veio também abaixo. E agora já tinha, aparentemente, o mercado imobiliário vinha numa recuperação forte. O que a gente viu é que aquele estoque grande de imóveis que se formou na crise do governo Dilma sem ser vendidos, foram vendidos nos últimos anos e do ano passado para cá os lançamentos estavam voltando. Só que agora isso tudo, o fato que as pessoas estão perdendo renda, perdendo confiança e os bancos vão estar com mais medo de emprestar mais inicialmente nesse cenário incerto, reduz a compra de imóveis, o que deve levar preços de imóveis inicialmente a caírem, provavelmente de forma significativa, e aí vem o ponto. Isto vai gerar oportunidade de investimentos em imóveis, e a mesma coisa, aquela correção de bolsa que eu comentei antes, investimentos em ações, também muito atraentes, porque vamos olhar o que acontece depois. No primeiro momento isso cai tudo, em algum momento a crise política brasileira vai ser resolvida, seja via impeachment ou não, a economia em algum momento vai recuperar, e aí lembra, a taxa de juros no Brasil lá embaixo significa que o potencial de pessoas comprando imóveis vai aumentar brutalmente. Eu vou dar um exemplo de um estudo que eu fiz há algum tempo, que já está velho, foi feito há alguns anos, esses números já estão muito abaixo disso, mas eu considerei alguém que fosse comprar um imóvel e que desse uma entrada e sobrasse com uma dívida de R$200 mil. Quando a taxa de juros estava em 12% o custo do financiamento, a prestação que a pessoa precisava pagar para conseguir, num financiamento de 30 anos, a parcela que faltava, ele tinha que dar uma prestação no valor de R$ 2.500. Quando essa taxa de juros caía para 7%, a prestação caía para R$ 1.700. Agora, ela vai cair muito abaixo desses 7%. O que significa o seguinte, muita gente que antes não ganhava o suficiente para comprar aquele imóvel porque ele não conseguiu o financiamento, agora vai poder, sendo específico. Para aquele financiamento de R$ 2.500, o mínimo que o banco exigia de renda da família eram R$ 8.500. Quando ele cai para R$ 1.700, o banco passava a dar o financiamento para uma família que ganhava R$ 5.700. Quantas famílias no Brasil ganham
R$8.500 por mês. São R$4.850.000. E quantas ganham R$5.700 por mês? O dobro. A queda da taxa de juros faz com que o número de compradores para o mesmo imóvel tenha dobrado. E agora isso vai acontecer de novo. Então lá na frente, certamente virá uma recuperação muito forte do mercado imobiliário e também no mercado acionário. Mas num primeiro momento a gente vai ver ajustes nestes dois mercados antes disso. Tem pergunta aqui sobre ouro e Bitcoin. Bom, em momentos de incerteza grande, a gente já tende a ter, particularmente, o ouro como um porto seguro, uma forma de se defender com momentos ou de inflação ou de queda de atividade econômica. Nesse momento, olhando para frente, a gente vê as duas coisas, as duas perspectivas. A médio prazo pode ter uma alta de inflação, porque governos no mundo inteiro deram um estímulo econômico de mais ou menos 10 trilhões de dólares, e esse dinheiro todo que está sendo impresso, que está sendo colocado na economia, faz com que o poder de compra do dinheiro caia. Aí é que a busca por ativos alternativos pode fazer sentido, porque ninguém imprime ouro e nem Bitcoin. Bitcoin tem uma regra, a regra de mineração, que é quanto de Bitcoin passa a existir. E outras criptomoedas também. Então, sim, é provável e possível que ao longo dos próximos anos a gente tenha um desempenho bastante favorável dessas duas classes de ativo. Tendo dito isso, particularmente com relação ao Bitcoin, é importante lembrar que o preço do Bitcoin oscila absurdamente. Então, ainda que uma tendência de médio e longo prazo possa ser de alta, a gente no meio do caminho pode ter, já teve no passado e vai ter no futuro, quedas gigantescas. Então, mesmo numa tendência de alta, há momentos em que o preço do Bitcoin cai em 70%, 80%, 90%. Você está disposto a lidar com algo assim? Se não tivesse, se for ficar desesperado, nem passe perto. Pequenas empresas, onde investir? Eu acho que a primeira preocupação das pequenas empresas nesse momento tem que ser garantir o seu caixa. Por um lado, garantir o caixa significa maximizar a receita. Como é que você faz isso? Vendendo o máximo possível, antecipando o recebimento de algumas vendas que você faz, tentando receber antes. Segundo, ter acesso a financiamento. Esse financiamento pode vir via bancária, via novos programas do governo, via fornecedores. Tem que buscar a forma que você conseguir, via clientes. Outro ponto, postergar pagamento de imposto. Então, você vai ter que pagar imposto, mas em alguns casos o governo liberou para, em vez de você ter que pagar agora, você pagar depois. E aí você garante de ter esse dinheiro agora. Então, isso é um outro ponto importante. E o outro lado é minimizar custo, cortar todos os custos que você puder. Com um detalhe, o último custo que você deveria cortar é a equipe, por duas razões. A primeira é do seu negócio. Se você, ainda mais um negócio pequeno, de poucas pessoas, se você manda embora as pessoas, você não vai ter como manter esse negócio depois funcionando quando a coisa melhorar. E o segundo é no agregado. Quanto mais as pessoas mandam como o país de conseguir consumir, e as pessoas cortando o consumo forçam outras empresas a terem que também mandar mais gente embora, e viram uma bola de neve cada vez mais para baixo, o problema aumenta cada vez mais. Então essa é a primeira questão, é o lado financeiro, tanto do lado de custos quanto do lado de receita. Tendo dito isso, a segunda coisa que você precisa entender é como o seu mercado vai mudar com tudo que está acontecendo. Porque o mundo pré e pós-coronavírus não é o mesmo. A gente está falando de dois mundos diferentes. A grande questão é como ter um mundo pós-coronavírus que faça sentido para o teu negócio. Você vai ter que adaptá-lo. Primeira coisa que você precisa entender é o que muda para o seu negócio. Se você conseguir fazer isso bem feito, você vai ter melhores resultados. Mais algumas perguntas aqui. Recuperação de aviação e turismo. Bom, curto prazo, bem complicado. O setor de turismo e particularmente aviação são os mais negativamente impactados por tudo que está acontecendo. Agora, algumas coisas a gente consegue ter certeza. Vamos lá. Primeiro, as pessoas vão continuar ou vão voltar a viajar. É possível que, do ponto de vista de trabalho, pelo menos inicialmente, haja uma redução de viagens e um pouco mais de coisa sendo feita online. É até provável. Uma das coisas que aconteceu é que esse processo acelerou a transformação digital. As pessoas foram forçadas a usar mais tecnologias digital, se acostumaram com ela e fazendo isso provavelmente vão usar mais. Por outro lado, o digital é fantástico
para comunicação, perfeito, mas ele não é bom para criar relacionamento. Ele não funciona. Então não dá para imaginar que as pessoas vão deixar de viajar a trabalho. Não existe a hipótese disso acontecer. E a prazer, então, menos ainda. Quer dizer, as pessoas vão querer continuar conhecendo novos lugares, isso vai voltar, então tanto a aviação quanto o turismo vão voltar. Agora, no caso específico de aviação no curto prazo aqui no Brasil, a gente está tendo a tempestade, só não é perfeita pela queda do preço do petróleo, porque quais são os grandes custos para uma companhia aérea? São basicamente a aeronave e petróleo. Os dois custos são dolarizados. Quando o dólar sobe, o preço disso aumenta. Para a sorte das companhias aéreas, pelo menos o custo do petróleo foi lá embaixo. Então isso contrabalança um pouco. Mas para completar, a receita delas temporariamente sumiu. E é isso que está criando a dificuldade do setor. Que, diga-se de passagem, para essas empresas que são sólidas, que não passam por um risco de uma eventual quebradeira, o que eu diria vão gerar oportunidades de investimento maravilhosas, porque os preços vão muito lá embaixo. Tomar uma água aqui que eu... Tá. Deixa eu pedir uma coisa. Óculos. Não. Pegar o cabo aqui e colocar ali embaixo, senão daqui a pouco eu tô sem. Tô só pedindo uma ajuda aqui. Se não fosse o apoio da minha mulher, tá aqui do meu lado, daqui a pouco eu ficava sem bateria e essa live ia ser cortada por aí. Mas ela tá me ajudando, vai garantir. Então ela segue. Peraí, desculpa, não entendi. O que você quer que eu faça? Você vai pegar isso aqui, colocar na coisa da tomada e aí entrar lá. Obrigado. Qualquer outro ponto que eu ia falar aqui que eu já me perdi, esqueci. Pergunta aqui sobre tirar dinheiro do banco. Não, acho que a gente ainda está muito longe de uma crise de proporção que seja uma crise bancária. O setor financeiro brasileiro estava ultracapitalizado. O Banco Central no Brasil vem fazendo um bom trabalho e não acredito que vai ser diferente de garantir que o setor financeiro continue bastante sólido. Que mais? Temos muitas perguntas aqui. Vamos lá, tem mais pergunta aqui? É viável fabricar mais dinheiro já que a inflação está quase negativa? A resposta é sim. E aliás, diga-se de passagem, isso deve acontecer não só no Brasil, mas no mundo. Isso a curto prazo é solução, mas como todo remédio, a questão da diferença entre o remédio e o veneno é a dose. O grande problema é que se a gente imprimir mais dinheiro agora, em quantidade grande, e não conseguir tirar depois, aí a inflação vem galopando depois. E isso não é um desafio só no Brasil, isso é um desafio em todo o mundo. E acho sim que isso é algo que vai ser necessário. O que já vem acontecendo é que os governos vêm dando um estímulo fiscal muito grande, mas além disso a gente vai precisar de um estímulo monetário também muito importante. Deixa eu pegar mais perguntas que já tem por aqui. Pergunta é como vai ser o novo normal daqui a 6 meses com relação à globalização? Se vai ter um retorno à nacionalização em certos segmentos para segurança na área de saúde? E eu acredito que sim. Quando se pergunta sobre novo normal, é exatamente a ideia de que a gente vai sair desse mundo de quarentena, enfim, só que o mundo novo não vai ser o mesmo mundo que nós temos hoje. E eu acho que isso está absolutamente correto. E uma coisa que eu acredito que vai acontecer sim em primeiro lugar, deve haver um movimento global que já vem acontecendo anti-China. O que isso significa? Várias empresas já estão buscando alternativas à produção na China. Por quê? Porque manter a produção como estava acontecendo concentrada na China concentra os riscos para problemas como o que a gente aconteceu agora. E tem duas coisas que eu não tenho dúvida. Primeira, a humanidade vai ganhar dessa pandemia. A gente pode demorar mais, pode demorar menos, pode custar mais em termos de vidas e em termos econômicos, mas em algum momento a gente acaba com a pandemia. Nos dois casos, a questão é, ganhando da pandemia, essa também não vai ser a última pandemia. E o mais provável é que próximas pandemias venham da China ou, eventualmente, da Índia. Há duas razões.
A primeira são as condições de higiene nos dois casos. No caso da China, soma-se a hábitos alimentares e o tamanho das populações desses lugares. Então, o que isso significa? Que as empresas vão buscar ter mais segurança nas suas cadeias de produção. E isso vai significar, primeiro, ter mais fornecedores, ter mais fornecedores locais, e nesse sentido, sim, não só no setor de saúde, mas em outros, é provável que haja um movimento dentro da economia brasileira, e mais fornecedores regionais. Paradoxalmente, é possível que o Mercosul saia ganhando, saia fortalecido desse processo aqui. Eu digo paradoxalmente porque o Mercosul, até hoje, ele é importante no setor automotivo, alguns outros setores muito específicos, mas em geral é um bloco comercial que nunca pegou para valer. Talvez ele ganhe um impulso por conta disso aqui. E o que eu acho que é mais importante é a gente pensar como o Brasil pode se aproveitar desse novo desenho mundial e sair ganhando. Para mim, o maior ganhador desse processo todo deve ser o México, porque ele já está mais integrado com os Estados Unidos. É provável que os Estados Unidos busquem diminuir a dependência da China, e o México já tem tecnologia e está muito próximo. O leste europeu vai se beneficiar com relação à Europa Ocidental, mas a transferência de tecnologia nesse caso está muito mais atrasada. E o que o Brasil deveria fazer é como conseguir se inserir nestes grandes mercados consumidores. Startups e investimento angel e venture capital. Bom, para startups a gente tem algo paradoxal. O que é paradoxal é o cenário econômico ficou mais difícil para todo mundo, em primeiro lugar. Segundo, a disponibilidade de capital para as startups inicialmente seca, principalmente para aquelas que iriam fazer primeiras captações, porque o que acaba acontecendo é que os investidores, hoje, com menos disponibilidade de capital, tendem a concentrar mais os investimentos naquelas startups que eles já investiram e que estão indo bem. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, a contrapartida. Em geral, as startups mais bem-sucedidas nascem em momentos como o atual. Por quê? Porque esses momentos exigem que as empresas sejam capazes de lidar com dificuldades reais e sem o que a financiamento sem fim. Você não precisa se preocupar com coisas como ser lucrativo, ganhar dinheiro, vender, só que nesses momentos você precisa. E as empresas que se saem bem nesses ambientes mais difíceis são as mais bem-sucedidas. Como é que você faz isso? Entendendo o que o momento causa de mudança. Para falar a verdade, é algo que eu tenho me dedicado a pensar muito nos últimos 45 dias, porque vamos olhar como é que isso acontece no passado. Na crise de 2008, houve uma mudança brutal. O desemprego foi às alturas. No mundo inteiro. A gente esquece, mas nos Estados Unidos e na Europa eram os níveis mais altos de desemprego em 30 anos. Nos dois casos mais graves, Espanha e Grécia, em janeiro de 2009, o desemprego entre jovens de 18 a 25 anos era gigantesco. De cada 100 jovens nessa idade, só 15 tinham emprego, 85 não tinham. E não tinham perspectiva de conseguir rápido. Neste momento, vários desses jovens, com um carro parado na garagem e com um quarto vazio em casa, resolveram experimentar duas coisas novas que surgiram, Airbnb e Uber. Muita gente acha que o Airbnb e o Uber anteviram uma mudança de padrão de comportamento que era agora as pessoas não querem mais ter, elas só querem usar. Eu acho que eles anteviram foi uma outra coisa. Que com uma crise daquele tamanho, as pessoas que antes tinham resistência a colocar um desconhecido em casa ou no seu carro, deixariam de ter esta resistência. E por consequência, esses modelos de negócio poderiam dar certo dali para frente, como deram, se tornaram empresas que no auge recente chegaram a valer centenas de bilhão de dólares. E aí vem exatamente o ponto. A gente terá outras mudanças parecidas. Quem conseguir entender quais são as mudanças, as oportunidades que elas têm, terá resultados espetaculares. E do ponto de vista exatamente, porque é normalmente nesses momentos que surgem estas empresas, do ponto de vista também dos investidores, o que acontece é que num momento que estava todo mundo investindo nisso, que capital tinha rodo, todo mundo tinha acesso a capital, muita gente que não era boa, que não merecia, tinha acesso a capital. Agora os investidores vão ter que ser mais seletivos e, em geral, quando isso acontece,
os retornos são mais altos. É provável que isso aconteça dessa vez também. Pergunta se a economia suporta impeachment. Suportar é uma palavra complicada. O que significa suportar? Vai ter Brasil? Vai ter economia brasileira depois? A resposta é sim. Ela vai sofrer se houver um processo de impeachment? A resposta também é sim. É só ver o que aconteceu no último processo de impeachment, o processo de impeachment da Dilma. A gente pegou uma economia que já andava mal e que afundou. Agora a gente está pegando uma economia que já está afundando por conta da pandemia. Então pode ser pior ainda inicialmente. Enfim, cenário muito complicado. Agora, um país não acaba, seja com impeachment ou sem. O que eu acho mais grave de um eventual processo de impeachment é uma outra coisa. A última presidente brasileira saiu por impeachment. A última presidente eleita pré-Bolsonaro saiu por impeachment. Imaginando que eventualmente venha acontecer um processo Bolsonaro, a gente está criando um precedente muito ruim quando na sequência a gente tem dois presidentes saindo, a gente está criando uma instabilidade política muito ruim. A ponto, diga-se de passagem, que houve uma declaração hoje do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso pedindo ao Bolsonaro para que saia, para que o Brasil não tenha que passar de novo por um processo de impeachment, exatamente preocupado com quais são as condições que a gente vai criar de governabilidade daqui para frente. Isso pode ser grave, isso pode ser complicado. Bancos digitais sobrevivem à crise. Toda vez que a gente está falando no coletivo, generalizando, a gente está cometendo erros por todos os lados. Mas o que acontece com relação a bancos digitais? Por um lado, em geral, eles tinham hoje uma base de capital não tão grande, por consequência, não tão sólida quanto de bancos mais antigos, já instalados há mais tempo, então nesse sentido eles estão mais vulneráveis do que esses outros bancos. Por outro, qual foi a mudança que aconteceu agora? Foi uma mudança na direção de transformação digital. Muita gente que talvez antes não usasse banco digital, agora está usando banco digital. Isso ajuda exatamente essas instituições. Aliás, isso não é só para banco, isso vale para tudo. Para todo tipo de negócio. Eu trabalho com tecnologia, com inovação, ajudo empresas a fazerem esse processo de transformação digital, talvez há uns 4, 5 anos. E eu não tenho dados ainda para dizer isso, mas eu arriscaria dizer que esse processo de transformação digital muito provavelmente acelerou mais nestes 1 mês e meio do que nos últimos 5 anos. Acabei de ver um comentário aqui, cash is king, e esse comentário está preciso. O que isso significa? Significa o seguinte: em momentos de grande crise, de grande ansiedade, quem tem caixa tem oportunidades que os outros não têm. Isso é verdade em todos os níveis. Isso é verdade para as pessoas físicas. Quem tem caixa vai poder comprar ações, fundos imobiliários, imóveis a preços que ele antes não teria condição e, por consequência, ter retornos imensos. Isso é verdade para os negócios. Esse caixa garante, em primeiro lugar, que os negócios, eventualmente, alguns vão quebrar aqui e não é quem tem caixa que vai quebrar. Em segundo lugar, isso garante que esses mesmos negócios tenham condição de comprar ativos de concorrentes que não têm caixa a preço de banana. Isso é verdade para um país que está numa situação fiscal melhor quando a crise vem, tem condição de dar um estímulo maior e sentir menos a crise. No Brasil, que tinha uma situação fiscal já delicada antes disso, o estímulo é muito menor do que em países desenvolvidos que tinham uma situação fiscal muito mais folgada do que a nossa. Então, sim, o que o caixa significa é o seguinte: isso vale como uma recomendação para todo mundo que está assistindo aqui. A gente precisa aprender alguma coisa com crises, senão a gente vai repetir as crises. O que a gente precisa aprender a respeito de caixa? A gente sempre precisa ter uma margem de segurança, que acontecem coisas que a gente não esperava, não acreditava, não imaginava. A gente não sabe quais são, mas sempre acabam acontecendo. Pode demorar mais, pode demorar menos, mas uma hora ou outra essas coisas acontecem. Como a gente tem condição de lidar com elas? Tendo caixa, tendo dinheiro no bolso. Tem uma pergunta aqui que é: o que é investimento seguro hoje? Essa pergunta é muito boa e a gente precisa entender exatamente o que significa investimento seguro. Para responder isso aqui, eu preciso dizer mais algumas coisas importantes. Uma forma de segurança é aquele investimento que você fala: eu vou investir e aconteça o que acontecer,
isso aqui não vai valer zero, isso aqui eu vou ser pago, não vão sumir com o meu dinheiro, então o risco disso aqui é muito baixo. Quais são os investimentos que hoje caem nessa categoria? São basicamente investimentos hoje em bancos muito seguros indexados a CDI. Risco pode ser a poupança, que não é indexada ao CDI, mas que também seu dinheiro não vai sumir. Agora, qual é a contrapartida disso? Esses investimentos são seguros do ponto de vista que você não vai perder dinheiro. Por outro lado, eu já te garanto que nenhuma dessas alternativas você vai ter nenhum retorno que vai ser muito melhor do que a inflação e particularmente descontando o imposto que você vai pagar, em alguns casos, isso pode ficar abaixo da inflação. Então é um investimento seguro, mas certamente você não vai ganhar e talvez você até perca um pouco, mas você não vai perder muito. Há outros investimentos que a segurança deles está pelo fato de você comprá-los muito baratos. O que significa isso? Você comprar um imóvel, agora depois que vai acontecer um ajuste de preço significativo, e ações também, no curto prazo eles são seguros? De jeito nenhum. Você pode comprar e pode ser que aquela ação caia mais 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. É possível? É possível. Provável? Ninguém sabe, depende do investimento específico, enfim. Agora, se você fizer um bom trabalho de diversificação nessa carteira e um bom trabalho de análise de quais são as ações que você vai investir, o que vai te dar segurança, considerando um prazo de investimento longo, de anos, não estou falando de dias, nem de semanas e nem de meses, estou falando de anos, eventualmente vários, pode ser que demore no meio do caminho, o que vai te dar segurança no teu investimento é o preço barato que você comprou. Então, são cenários muito diferentes, quem está preocupado agora no curto prazo com quem está preocupado com um investimento que vai ter um bom retorno num prazo maior. Setor elétrico. O setor elétrico é um setor menos volátil. O que significa isso? Do ponto de vista de investimentos acionários, tem setores que são mais cíclicos. O que significa? Quando a coisa está boa, está ótima para eles. Quando está ruim, está péssima. E agora, quando está ruim, fica péssimo. Quais são os setores mais voláteis? Os que mais dependem de crédito para vender o que vendem. Os dois que mais dependem disso, basicamente, são o setor imobiliário e o setor automotivo. Então, esses são setores que pioram mais do ponto de vista de investimento quando fica ruim e que melhoram mais depois, quando fica bom. E há setores que sentem menos. O setor de alimentos é o primeiro deles e o segundo é exatamente o setor elétrico. Então, é um setor que ninguém vai ter ganhos astronômicos investindo em setor elétrico, mas em momentos de crise são investimentos que vão limitar perdas eventuais que você pode ter no resto da carteira, perdas grandes, mas nesse setor dificilmente você vai ter perdas gigantescas. Risco de confisco. Risco de confisco, hoje ainda muito baixo. Obviamente, isso precisa ser acompanhado tempo a tempo, porque se a gente começar a ter uma crise ainda política muito pior, que gere uma crise econômica ainda muito pior do que essa que eu já estou falando, que vai ser a pior da história do Brasil, tá? Isso já está na conta, mas que ainda muito pior que isso, que por sua vez gere um problema no setor financeiro brutal, que gere um problema nas contas públicas que o governo não tem acesso, podemos até vir a chegar em algo assim. Estamos ainda muito, mas muito longe disso aqui, até porque muito antes disso, num cenário que nós não temos inflação, que é o que a gente vive, o governo roda a maquininha e imprime dinheiro. Então, esse risco hoje é muito baixo. Downgrade do Brasil. Recentemente, as classificadoras de risco vinham colocando, falando que a perspectiva para a classificação de risco brasileira era estável, portanto que não havia risco de downgrade. Depois desse problema político novo que acabou de emergir aqui agora com mais força, eu acho que sim, esse risco passou a ser real, dependendo de como isso vai evoluir e impactar a economia. Tem mais 1 milhão de perguntas aqui, mas eu vou ficar por aqui porque porque assim eu tenho a chance de poder deixar essa live aqui gravada. Aproveitem, marquem aqui alguém que você acha que deveria assistir essa live para a pessoa poder receber, ou mande para ela, compartilhe se isso te ajudou. Espero que possa ajudar mais gente. Espero que tenha sido útil para cada um de vocês. Bom, prazer, obrigado. E é isso aqui. Aqui está minha alma gêmea e que me ajudou aqui a fazer isso aqui funcionar, que trouxe as perguntas.
enquanto estava chegando, vocês viram que eu falei que nem uma metralhadora, porque eu estava tendo as perguntas chegando aqui tudo, graças a ela. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado.